Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu estou aqui com a Thaís, que vai falar sobre validação do diploma de fisioterapia aqui no Canadá, né? É através da Aliança? Correto. Não? Isso. Sim. Ah, tá. Isso eu sei, isso eu sei. Que esse é o órgão, né, que faz o processo de validação, que é responsável aí pelos fisioterapeutas aqui do Canadá. Inclusive por Quebec ou não? Não, a Alliance cobre todo o território, com exceção de Quebec. Aqueles que querem validar por Quebec, eles têm que fazer direto com a ordem da província e é um processo completamente diferente. Entendi. Tá, então hoje a gente vai falar sobre. Eu falei aliança, mas é alliance. Ok. Alliance. Ok, alliance. Então eu vou deixar a Thaís se apresentar. Nossa, gaguejei agora. Se apresentar, contar um pouquinho da história dela, como é que ela veio parar aqui no Canadá, né? E como é que fez a validação? Já começou do Brasil, já começou do Canadá? Como é que foi? E aí a gente vai partir para as dúvidas que ela selecionou, que vocês deixaram aqui na caixinha do Instagram. Palco é seu. Bom, meu nome é Thaís Nussi, eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Eu me formei pela Universidade Federal de São Paulo, campus da Baixada Santista. Eu me formei em 2012 e eu já tinha a ideia de que eu queria mudar para o Canadá, então desde então comecei a pesquisar sobre o processo de validação de diploma. Eu entrei com o processo em 2013 e eu conquistei a minha licença provisória em 2014. Fiz a segunda prova, que é a prova prática, e aí eu conquistei a minha licença permanente no ano de 2015. Então, foram quase que um ano e meio, mais ou menos, de processo da aplicação até obter a minha licença permanente. Como você falou, tudo foi feito pela Alliance, que é o órgão regulatório de todo o território canadense, com exceção de Quebec. E desde então estou aqui. Eu moro em Calgary, em Alberta. Eu sempre quis mudar para cá porque meu irmão já morava aqui. Então, os planos desde o começo foram realmente validar meu diploma para conseguir atuar na minha profissão aqui na província de Alberta. O processo é federal e você só escolhe a província para onde você quer ir depois que você passou por todo o processo. Então, novamente, é um processo geral que você faz para conseguir validar o diploma e depois você vai escolher em qual província você vai querer ter seu registro profissional. E foi assim que tudo aconteceu. Mas de qualquer forma, você não precisaria passar por um processo todo novamente, se você mudar para BC, por exemplo. Correto, isso. Eu preciso só transferir o meu registro para lá. Existem alguns documentos que você precisa comprovar, no sentido de que você não tem nenhum processo contra você, um processo profissional contra você. Algumas províncias, eles pedem police check, mas é um processo muito mais simples. Você não precisa fazer tudo de novo só para mudar de província. Bacana. Bacana. Menos mal. É. Porque eu já vi de outras ordens, tem que fazer um processo, provas a mais, coisas do tipo, por exigência de província, né? Ai, que chatice, né? Isso. Ainda mais quando vai para Quebec, muda tudo. Ai, exatamente. Já basta o processo, que é um pouquinho custoso e demorado, né? Ainda mais passar de novo, você mudar de ideia onde você quer ir, é complicado. Conta pra gente. Desculpa, te cortei. Não, eu ia falar que para físio, para transferir de uma província para outra, é muito tranquilo, com exceção de Quebec, novamente. Conta um pouco pra gente, então, como é que foi esse seu, assim, um pouco mais de detalhes, esse processo aí, a licença provisória, a licença permanente, tudo. Porque eu achei um ano e meio, eu achei razoável, achei rápido. Não é tão ruim, comparado né? com alguns outros que, nossa senhora, né? Então, vamos lá. Bom, o processo, ele basicamente tem duas etapas, vamos dizer, né? A primeira etapa é a etapa de credentialing, que é basicamente a etapa onde a Alliance vai avaliar se você tem o conteúdo programático que é equivalente ao dos programas canadenses. Essa primeira etapa, basicamente, cobre a parte de envio de documento, a parte do inglês, que precisa ser comprovado também. Os documentos são super simples de uma maneira, mas tudo precisa ser enviado pela faculdade. Como tem muita burocracia no Brasil, muita gente acaba meio que empacando nessa parte de conseguir com que a universidade mande todos os documentos para a Alliance. Existem alguns pré-requisitos que a Alliance gostaria de que você atingisse para que você consiga obter sua licença aqui. O mais importante de todos é o número de horas de estágio supervisionado, que no mínimo eles pedem 1.025 horas de estágio supervisionado. Caso o candidato não possua essas horas, se eles tiverem 820 horas, você consegue comprovar com trabalho, complementar com trabalho. Mas, basicamente, a primeira etapa, que é a etapa de credentialing, você simplesmente precisa comprovar para eles que você fez essas horas mínimas de estágio.
E, novamente, tudo isso é feito através de documentação enviada pela faculdade diretamente para a Alliance, e inclui histórico escolar, inclui conteúdo programático e o preenchimento de alguns formulários específicos. Não é nada complicado, tem que só ser um pouco detalhado na hora de preencher esses documentos, precisa ter muito cuidado, mas essa é a base para começar o seu processo de validação de diploma. Três coisas podem acontecer. A Alliance pode dizer, beleza, você tem as horas suficientes, então você se qualifica para as provas. Ela pode dizer, não, você não tem as horas suficientes, você pode comprovar com trabalho se você tiver as 820, como eu disse. Ou o terceiro cenário é, você não tem 820 horas, infelizmente, você não pode atuar no Canadá e seu processo fica por isso mesmo. Uma vez que você se qualifica para as provas, essa é a segunda fase do processo, que é a fase de examinations. Então, são duas provas, uma prova qualificatória, que é a prova teórica, são 200 questões de múltipla escolha em 4 horas de prova. Basicamente, cai tudo que a gente estudou na escola. Algumas matérias caem um pouquinho mais e outras caem um pouquinho menos. Mas é um conteúdo bem extenso, então precisa se dedicar bastante para essas provas. Uma vez que você passa nessa prova, algumas províncias te permitem atuar com a licença provisória, que foi o que aconteceu aqui comigo em Alberta. A licença provisória nada mais é do que ter algum físio na clínica te supervisionando. Não é nada que precisa ser em cima. Para conquistar a licença permanente, daí você precisa passar pela prova prática, que para mim foi o desafio maior. Atualmente as coisas mudaram por causa do Covid, mas antigamente eram 16 estações em que você lida com pacientes fictícios e basicamente você vai colocar em prática o que você sabe da parte de fisioterapia. Uma vez que você passa nessa prova, você pode aplicar para a sua província de escolha, no meu caso foi para Alberta, e essa parte de aplicar para cada um desses registros é super simples. Uma vez que você passa na prova, você já pode respirar fundo, já está tudo certo, é só mandar alguns documentos e aí você já se torna fisioterapeuta no Canadá. Yeah! Aí pode comemorar, pode festejar. Bacana, bacana. Deixa eu pegar aqui as dúvidas do pessoal. Tem gente falando que você não está respondendo. Gente, eu não sou a pessoa a ser entrevistada agora. Eu não tenho que responder nada. Quem tem que responder, Thaís. Você pergunta para Thaís, Thaís responde. Então, vamos lá. Qual o salário de físio em média e do assistente em média? A média do Canadá para o fisioterapeuta varia de 75 a 85 mil dólares por ano. Algumas províncias pagam melhor do que outras. Alberta é uma das que tem o melhor salário, mas essa é a média, de acordo com o Job Bank do Canadá, de 75 a 85 mil por ano. Já o assistente de físio varia entre 35 a 40, 45 mil por ano. Então, existe uma boa diferença salarial entre um e outro, mas, obviamente, o nível de responsabilidade é bem diferente também. Então, 75 a 85, 35 a 45. Nesse caso, a gente está falando de um fisioterapeuta que é funcionário de uma clínica, que é funcionário de um hospital, né? Então, correto. Um fisioterapeuta que trabalha como autônomo. Olha, é muito raro você Jura? ver fisioterapeutas que trabalham autônomo aqui. E no Brasil é completamente diferente, tem muita gente, né? Pois é. Assim, existem fisioterapeutas que fazem home care, mas a parte de benefícios, de ser contratado, é muito bom aqui no Canadá. Então, assim, eu particularmente não conheço nenhum fisioterapeuta que atende home care. Então, esses dados que eu estou passando são a média salarial para pessoas que são contratadas em hospital, em clínica. E como eu falei, essa média varia bastante de província para província, também do nível de experiência, quanto tempo você está atuando, mas é mais ou menos por aí. Que interessante, né? Porque assim, os fisioterapeutas quase todos, porque como eu era da área de acupuntura, né? Então me falta fisioterapeuta na área de acupuntura, né? Então, eu acho que quase todos os que eu conheci tinham o próprio consultório, né? Então, interessante. Então, aqui a maioria é tudo contratado. Existem algumas pessoas que trabalham como contractor,
mas eu não conheço muita gente, na verdade eu não conheço ninguém que atue em home care como autônomo aqui no Canadá. Ok, interessante. Sem validação consegue-se trabalhar como assistente tranquilamente? Sim, a posição de assistente de fisioterapia não é uma profissão regulamentada, então não exige que você passe por qualquer processo de validação de diploma. Algumas províncias onde a demanda não é tão alta, os empregadores eles exigem que você tenha aquele curso de 2 anos em PhysioAid. Aqui em Alberta isso não é prática comum. Basicamente, você sendo um fisioterapeuta no Brasil, você pode fazer um resumê bem legal, com uma cover letter bacana, e basicamente só aplicar para essas vagas. Não precisa passar por nenhum processo de validação. Algumas outras províncias, como BC, por exemplo, a demanda para esse tipo de posição não é tão alta. Então, eles vão pedir esses detalhezinhos na hora de escolher os candidatos. E o que é uma alternativa que alguns brasileiros usam, né? Eles vêm para cá para fazer o college de 2 anos, é uma maneira para conseguir um visto de trabalho, de estudo, e também porque é uma exigência de certos empregadores em certas províncias. Bacana. Aí a terceira pergunta é uma pergunta que você meio que já respondeu, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Consegue atuar em qualquer província ou somente na província que aplicou para a validação? Não, você pode atuar em qualquer província, o processo é federal e depois que você passa por tudo, você escolhe a sua província e mesmo se você mudar de ideia, você pode trocar entre uma província e a outra, o processo é bem tranquilo. A quarta pergunta também, mais ou menos respondida. Me formei em 2020. Para fazer a validação de diploma demora quanto tempo? Olha, como eu falei, o meu processo demorou 1 ano e meio. Isso foi porque a minha faculdade tinha todas as horas de estágio supervisionado que precisava. Eu passei de primeira no teste de inglês, eu passei de primeira nas 2 provas, então foi assim, pá, 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 pá. No Mentira! geral, o que eu vejo é que normalmente dura em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Muita gente empaca no inglês, muita gente empaca na prova teórica e na prática. Então, na média, o que eu vejo são 2 anos e meio para esse processo. Desculpa, a prova de inglês exige qual nível? São 4 testes que são aceitos. Eles aceitam o IELTS acadêmico, que vai ser 7 a média, e você precisa ter 7 em cada componente. O TOEFL é 92, com 91 em cada componente. E eles aceitam o CAN Test e o Test CAN, que são administrados pela Universidade de Toronto ou de Ottawa. Eu não sei exatamente. Mas esses são testes que normalmente os brasileiros não escolhem, porque são só administrados aqui no Canadá. Entendi. O Piero, ele perguntou se existe algum curso de preparatório para a prova no Canadá. Existe. Eu fiz o curso da UBC, eu recomendo. É um curso caro, mas eu achei que para mim me deu um norte maravilhoso. Então, assim, existe 1.200 na época. Eram 3 meses de curso. Um dos motivos que eu escolhi fazer esse curso, eu acho que é importante eu falar para o pessoal, você só tem 3 chances para passar em cada componente dessas provas. Então, além de ser uma prova cara, se você não passa, você queima uma chance. Então, eu falei, eu não quero brincar com isso, eu quero passar, eu quero fazer tudo direitinho. Então, para mim, valeu o investimento. Existem outros cursos, mas eu recomendo da Universidade de BC. Se fizer mestrado no Canadá, consegue trabalhar aí sem fazer prova da validação? Não, para trabalhar no Canadá como fisioterapeuta não tem saída, precisa passar pela Alliance, não adianta fazer mestrado, não adianta fazer doutorado, precisa passar pela Alliance. Eu acho que a área da saúde no Canadá é assim, né? Eu já vi gente falando que fez mestrado dentro da área de engenharia e conseguiu assinar como engenheiro, mas dentro da área da saúde, todas as vezes que eu faço live sobre a área da saúde, o pessoal fala, não adianta. Não adianta. Tem que fazer. Para quem quer trabalhar com Pilates, vale a pena validar o diploma? Não vale a pena validar o diploma. A Pilates não é uma profissão regulamentada, então não precisa passar por esse processo todo para ser instrutor de Pilates. Então, para quem quer trabalhar só com isso, não vale a pena. Guarde esse dinheiro, abre seu estúdio, foque em outras coisas, porque não precisa. Alguns empregadores, eles pedem certos cursos específicos do Pilates. Pode ser com a formação no Brasil, não precisa ser necessariamente ter sido feita aqui no Canadá.
Aí tem uma pergunta aqui. Bom, após a validação do diploma, posso atuar como assistente no Canadá? Você passou Então, por todo o processo de validação para trabalhar com assistente, criatura de Deus? exato. Eu acho que não sei se essa pessoa se confundiu, mas novamente, para trabalhar como assistente de fisioterapeuta, não precisa passar pelo processo de validação de diploma. Novamente, você pode atuar como assistente a qualquer momento, desde que você tenha uma permissão de trabalho. E, como eu falei, alguns empregadores exigem um curso, outros empregadores só exigem uma, né, só um resume e uma cover letter bem feito já é suficiente. Aqui fizeram uma pergunta que eu vou mudar a pergunta. Tá. A pergunta é qual o custo total e eu vou perguntar quanto você gastou, considerando todas as provas, considerando o curso preparatório, considerando tudo. Tá. Na época, né? Então, eu comecei esse processo em 2013, terminei em 2015, incluindo tudo, eu acredito que eu tenha gastado em torno de $5.000 canadenses. Eu dei muita sorte porque as minhas traduções juramentadas saíram super barato. Novamente, eu passei de primeira em todas as provas, inclusive na prova de inglês, então não teve esse curso repetitivo. Essas taxas de avaliação e das provas, elas sofrem alterações todos os anos. Então, a Alliance tem um Cost Estimator que é super legal, que está no website deles. Pelo que eu tenho visto dos brasileiros que estão validando o diploma agora, a média está gastando em torno de $6.000 a $7.000 canadenses. E isso contando que passa tudo de primeira, fazendo o cursinho que eles exigem você fazer, que é um curso online sobre o contexto da fisioterapia no Canadá, tradução, prova de inglês, tudo em torno de 6 a $8.000. Aí depende muito se você passa de primeira ou não nas provas, que é a parte mais cara desse processo. Cada prova custa quase que $2.000. Ok. É. Bom, mas é só assim, você vai estar lutando por um salário melhor, você vai estar lutando para fazer o que você gosta de fazer, né? Então, quanto você gastou na sua faculdade, não é mesmo? Exatamente. Eu fiz federal, então eu não paguei nada, graças a Deus. Mas pode, eu investi não é nisso mesmo? depois. Bom, tudo bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Existe a área de fisioterapia dermatofuncional no Canadá? Essa eu quero saber também. Não existe. Não existe. Todas as estratégias, tratamentos que um físio faria no Brasil, aqui eles são aplicados pelos esteticistas e pelos cosmetologistas. Então, não existe essa área de atuação aqui no Canadá. Então, quem gosta disso e quer trabalhar aqui com essa área, não faz o processo de validação de diploma, não vale a pena. Seria mais legal investir num curso dentro dessa área, porque a validação não vai servir de nada. Ok. O diploma de residência em físio tem alguma validade no Canadá? Ou seja, você tem que ficar renovando sua licença? É isso, né? Que ele quis dizer? Pelo que eu entendi nessa pergunta, porque quando a gente se forma em físio no Brasil, você pode fazer pós-graduação, você pode fazer especialização, você pode fazer. Então, acredito que essa pessoa quis saber se a residência feita no Brasil tem algum peso aqui no Canadá. A resposta para essa pergunta, não. A Alliance só está interessada... tá. Agora que eu entendi. Desculpa. A Alliance só está interessada na sua graduação e, novamente, eles estão mais interessados na parte dos estágios supervisionados. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a gente precisa renovar o nosso registro anualmente. Aqui em Alberta, eu pago $700 por ano para ter minha licença ativa, mais $250 de seguro profissional. Então, $1.000 por ano. Entendi. Bom, eu meio que já leio todas essas aqui, porque a última é com relação à prova de idioma e você já respondeu. Então, eu vou pedir para você dar uma olhadinha aqui nas perguntas que o pessoal fez cá embaixo e ver o que você gostaria de responder também. Eu gostei dessa pergunta do Guilherme Alvarenga. Quais são os documentos que a faculdade mandou? Então, os documentos que a Alliance exige é o diploma. O diploma vem do candidato, mas é uma cópia autenticada, tudo juramentado, tradução juramentada. Mas da faculdade é preciso enviar o histórico escolar e o conteúdo programático referente às horas de estágio. Não precisa mandar o conteúdo programático inteiro, a Alliance só quer saber se você realmente teve as 1.025 horas de estágio supervisionado. Isso tudo precisa vir no documento selado da faculdade diretamente para a Alliance, então toda essa burocracia precisa ser arranjada do Brasil
para que alguém mande isso diretamente para eles. Então, o histórico escolar, conteúdo programático, referente aos estágios, tudo traduzido, juramentado, e existe um formulário D que precisa ser preenchido por alguém da faculdade, mas é basicamente dando informações sobre o programa. É muito simples, mas seria interessante que fosse alguém que tenha conhecimento do curso para preencher e não preencher meia boca, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não tenho certeza se você já falou, porque eu estava tentando escrever aqui o seu arroba na hora que você estava contando um pouquinho da sua história. Você começou o processo de validação do Brasil ou do Canadá? Do Brasil. E é isso que eu recomendo que as pessoas façam, porque esse primeiro contato com a faculdade é muito importante. O envelope que sai da faculdade para a Alliance é o que vai determinar o sucesso ou não do seu file. Então, eu comecei do Brasil, terminei aqui, e recomendo que as pessoas façam isso também, porque para você entrar em contato com seus coordenadores, professores, é melhor ir lá diretamente, sentar cara a cara e falar, olha, eu estou querendo ir para o Canadá, quero levar o nome da minha faculdade para lá, e eu preciso que isso seja preenchido, isso seja enviado. Então, eu recomendo que comece do Brasil e termine no Canadá, ou comece lá e termine lá, mas definitivamente começar do Brasil. E quanto tempo de carreira você já tinha no Brasil antes de vir para cá? Recém-formada. Eu me formei em 2012, eu nunca trabalhei no Brasil, eu passei basicamente 2013 me preparando para a vinda do Canadá. Na época, eu não me organizei direito, eu achei que eu precisava começar a estudar para as provas, comecei a estudar, perdi meu tempo, porque eu já tinha esquecido tudo, mas eu não tinha experiência no Brasil nenhuma. É recém-formada, me formei em fim de 2012, apliquei em abril de 2013, mudei para o Canadá em outubro de 2013. Bacana, bacana. Foi bem cumprido, foi bem um atrás do outro. Então, esses são os documentos que a faculdade mandou para mim. Posso ler? Tá. Pode ver as perguntas. Tá. Se tem algum limite de idade para aplicar para esses processos? Não, a Alliance não se importa com isso. Obviamente, eu sinto que pessoas que se formaram há bastante tempo têm um pouco mais de dificuldade nas provas, porque é muito conteúdo para rever, mas não tem problema nenhum. Você pode ter 30, 40, 50 anos, não tem problema nenhum, sem idade. A Viviane perguntou se não passar nas provas, pedem para fazer alguma aula estágio. Não. Não existe outra opção. Você precisa passar nas provas. Se você não passar nas 3 tentativas para cada componente, infelizmente você perdeu a sua oportunidade de atuar no Canadá. Antigamente, a Alliance oferecia essa oportunidade de, se você não tivesse as horas suficientes de estágio, você podia fazer uma complementação aqui no Canadá. Isso não existe mais. Então, ou você tem os requisitos, ou não tem. E para as provas, ou você passa em 3 vezes, ou acabou suas chances. Ui. Complicado. Mas aí é aquela coisa, digamos, tá bom, você tentou, não deu certo. Se você quiser se graduar em fisioterapia no Canadá, aí você tem uma outra via para tentar, não? Sim. É uma pergunta que muita gente me faz. Então, assim, mas e se eu fosse para o Canadá e fizesse o programa de fisioterapia aí? É um pouco diferente do que do Brasil. Então, aqui para você se formar como fisioterapeuta, primeiro você precisa ter 4 anos de um undergrad. A maioria faz o curso de kinesiology. Até aí tudo bem, não é um problema. Só que para entrar na faculdade de fisioterapia, o PGA, o GPA é muito alto, muito, muito alto. Então, assim, você precisa ter notas, uma média de coisa de 90% a 95% de aproveitamento. Então, é muito, muito difícil. Eu conheci gente muito brilhante que não conseguiu passar para o programa de mestrado, que são 2 anos, é diferente do mestrado do que do Brasil, para conseguir fazer FIS. Então, assim, eu não acho que é uma via viável, eu acho que não rola, porque uma é muito difícil de entrar e outra porque é um programa caro também, né, para você passar por tudo isso. Então, eu falo para as pessoas, né, se dediquem para as provas. Quem está começando, quem quer vir para o Canadá e não entrou numa faculdade, escolha uma faculdade que tenha as 1.025 horas, porque eu conheço muita gente, novamente, inteligentíssima, que não conseguiu passar em FISio aqui, foi fazer FISio na Austrália, na Escócia, porque aqui é muito complicado. 90% a 95% de aproveitamento para o GPA para conseguir ser chamado para as entrevistas. E isso porque aqui só existem 14 programas de fisioterapia. No Brasil existem mais de 400. Então, não forma muita gente, não tem muita universidade que puxa esses estudantes.
Então é bem, bem concorrido. Dizem que é mais concorrido do que medicina aqui no Canadá. Eu não sei, eu não tenho certeza dessa informação, mas pelo que eu vi, é bem complicado. Ok. Bom, então eu vou pedir para você, antes da gente finalizar, eu vou pedir para você, se você pudesse hoje, se você tivesse aqui assistindo essa live e tivesse uma outra pessoa dando essa entrevista, o que você acha que teria sido essencial ouvir para que você colocasse seu plano em prática mais rápido ou mais de uma forma mais eficiente? O que você aconselha, né, as pessoas fazerem se elas querem ser fisioterapeutas no Canadá? Para todo mundo que tem esse plano, tem esse sonho de atuar como fisioterapeuta no Canadá, a primeira coisa, e que não seja na província de Quebec, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é ler e reler o site da Alliance 540 mil vezes. É preciso entender como o processo vai se desenvolver para você não ter nenhuma surpresa. E foi o que eu fiz lá atrás, e isso me ajudou muito. Para as pessoas que estão no meio de uma graduação e que estão percebendo que a faculdade não tem as horas mínimas, se realmente o seu plano é vir para o Canadá, precisa ser feito alguma coisa sobre isso, porque não existe saída. Eu tenho muita gente que me contata e fala assim, eu estou no meu segundo ano da faculdade e eu vi o conteúdo programático, eu só vou ter 800 horas de estágio. Se você quiser realmente vir para o Canadá, você vai ter que procurar outra faculdade, porque não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, novamente, é entender como o processo corre, para saber o que esperar, fazer o planejamento financeiro, porque leva tempo, leva investimento, e entender que você não vai virar fisioterapeuta de um ano para o outro. Você vai passar por um processo que demora bastante, não dá para pular etapas. Então, tem muita gente assim, estou me planejando para ir para o Canadá ano que vem, quero ser fisioterapeuta. Beleza, vem para o Canadá ano que vem, mas fisioterapeuta provavelmente daqui 2 anos. E colocar tudo isso no papel, planejar, entender o que vai acontecer para que não exista frustração. E na parte das provas, o que eu sempre falo é que assim, tem muita gente que confia no próprio taco e subestima esse tipo de prova. Principalmente gente que já está atuando faz um tempo, que tem uma certa experiência profissional. Não dá para subestimar. A gente não tem uma prova como essa no Brasil. É bem complicado você sentar na frente de uma tela de computador que tem 200 questões sobre tudo que você aprendeu na faculdade. Então, assim, cada prova custa quase $2.000. Não desperdicem a chance, que são só 3, como eu falei, e não joguem dinheiro no lixo. Então, tem que sentar, tem que estudar. Não confiem no taco de vocês. Para isso não dá para confiar. Para qualquer outra coisa, tudo bem. Mas não dê essa bola fora, sabe? Deixa eu só fazer uma última pergunta. As técnicas de fisioterapia que você aprendeu no Brasil e o que você aplica no Canadá são muito diferentes? Não, também eu atuo na parte de ortopedia, né? Então a parte de músculo esquelético é bem parecido. É bem parecido. Aqui não muda muito em relação ao que eu aprendi ao Brasil. E eu achei que o meu conteúdo da faculdade foi bem completo. Mas, obviamente, eu precisei sentar e estudar por conta dessa prova que a gente não tem nada similar no Brasil. Mas, em termos da prática, não muda muito. O que muda, que eu acho que é interessante falar se a gente tiver um pouquinho de tempo, a parte de cardiorrespiratória no Brasil, que tem muita gente que se interessa por essa área, no Brasil, o fisioterapeuta é responsável pela parte de ventilação mecânica. E aqui no Canadá, não. Então, quem gosta de ventilação mecânica e pensa que quer fazer isso no Canadá, precisa se informar, porque isso tudo é feito pelos respiratory therapists. Então, tem muito físio que não valida o diploma e opta por fazer o college aqui de 2 anos para conseguir ser respiratory therapist. Mas na minha parte de ortopedia é tudo igual. Bem parecido. Interessante. Nossa, a fisioterapia ela vai se desmembrando, né? Tem cinésio, tem essa respiratory, tem outras coisas. Nossa. Tem muito ramo. Tem muito ramo. Bom, tudo bem. Thaís, muito obrigada por contar aqui um pouquinho da sua experiência. Gente, por favor, sigam a Thaís. Se vocês têm interesse em vir para cá, fazer a validação do diploma dela, eu tenho certeza que ela vai conseguir. Você produz muito conteúdo, Thaís, sobre esse assunto ou você responde mais? Eu tento manter o Instagram, eu criei essa página no Facebook em 2015, então no Facebook tem muita coisa. O Instagram é um negócio mais novo
e eu estou tentando puxar um pouco dessas informações. Eu tento trazer o máximo de conteúdo possível, mas o que eu tento falar para as pessoas também é que esse processo não muda muito. Então, eu não consigo ficar enchendo tanta linguiça. Eu trago as novidades a partir do momento que elas vêm chegando, mas está tudo resumidinho nas minhas páginas. O conteúdo está todo lá para vocês acompanharem e eu tento trazer, assim como eu falei, se surgir novidades, está sempre colocado na página, tanto no Instagram quanto no Facebook. Beleza. Gente, senta o dedo no coraçãozinho, quem ainda não sentou o dedo no coraçãozinho, no joinha também, se você estiver no YouTube. Eu vou deixar você se despedir do pessoal, mas desde já eu digo muitíssimo obrigada. Foi muito bacana essa live. Eu já tinha feito um vídeo sobre diploma de fisioterapia, mas era justamente de Quebec, né? Então, agora você, olha só, já tá sabendo tudo. E agora a gente conseguiu, então, abrir para o resto do Canadá. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação, pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do que eu passei. E, de novo, pessoal, é um processo longo, é custoso, mas não é um bicho de 7 cabeças. Dá para passar por ele sem muito estresse, desde que haja planejamento, desde que haja essa familiarização com o processo. E, novamente, eu estou à disposição para ajudar o pessoal que está pensando em vir para cá, através do Fisioterapia no Canadá, Facebook ou Instagram. Bacana. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Um grande beijo para vocês, boa semana. E na quinta-feira a gente tem mais live. Tchau, tchau, gente. Viu?